Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. E eu vou construir a minha filosofia, vai ser a filosofia Bax de acumulação de patrimônio. E a gente vai falar então um pouco sobre essa filosofia, né? Claro que não vai ser completa aqui, porque eu não dei cabeça assim no meio da viagem, eu não vou saber, que eu quero fazer uma coisa bem feitinha, bem construída. Mas dentro da filosofia, a primeira coisa que você deve preocupar e pensar é pensar em utilizar um ativo que veio para se tornar o ativo que vai te trazer a liberdade com o seu dinheiro e também você poder utilizar, e nós temos a sorte de estarmos numa geração conectada, com internet em todo canto, e a gente poder utilizar uma ferramenta que é um algoritmo de 256 bits chamado Bitcoin para ser utilizado como dinheiro, como uma moeda digital que pode ser trocada a qualquer lugar do planeta, né? E assim como ela surgiu, vários outros projetos com outras propostas surgiram logo em sequência, e todas elas tiveram um único objetivo e propósito, que é trazer liberdade para as pessoas poderem utilizar o dinheiro. Aqui no Egito, eu falei para o meu guia que eu fazia conteúdo sobre Bitcoin, e ele ficou fascinado, porque aqui no Egito o Estado controla muito a população, né? Tudo bem que o Estado aqui está ajudando a tornar o Cairo mais bonito, porque agora estão fazendo um novo Cairo, né? Uma parte nova do Cairo, que está toda moderna, quase uma segunda Dubai, né? Aqueles têm muito dinheiro, só que também tem supostamente corrupção e assim por diante, como acontece no Brasil. É um povo muito parecido com o brasileiro. E eu estava vendo como eles são, assim, a gente ainda é engessado pelo Estado, principalmente aqui no Egito, e como o Bitcoin é importante para essas pessoas, né? Eu lembro que eu desci do balão, eu estava lá fazendo um passeio de balão, quando eu desci do balão, veio um monte de criança, e uma delas tinha um burrinho. Aí eu fui tirar a foto com o burrinho, a criança pediu dinheiro. Fui lá, cara, quando eu puxei uma nota, eu juro pra vocês, eu puxei uma nota de umas libras egípcias, que não vale quase nada, que a libra egípcia é 0,0027 reais, uma coisa assim. Puxei umas libras egípcias, 10 libras egípcias, as crianças, elas vieram e tentaram pegar o papel uma da outra, roubar e brigar por causa disso. E aí me deu um choque de realidade, percebendo assim, cara, para nós, aquele papel, para mim, aquele papel não representa absolutamente nada, né? Aquele papel, dinheiro, não representa absolutamente nada. Mas para aquelas crianças era tudo, né? Era uma oportunidade de melhorar de vida, nem que seja comprar um brinquedo, alguma coisa assim. E elas são crianças que são filhos de agricultores, então, agricultores egípcios, plantadores de arroz, cara, população extremamente pobre, humilde. Então, assim, eles dão muito valor para aquele papel, né? Só que não tem diferença você dar valor para um papel ou para um código de 256 bits que as pessoas aceitam receber como meio de pagamento em qualquer lugar do planeta, né? Então, a gente dá valor a coisas que realmente não têm valor específico, né? Por meio de troca, beleza. E para aquelas crianças é uma necessidade absurda. E eu vejo que, tipo, a cada dia que passa, eu acredito que eu tenho uma missão cada vez maior de tentar fazer com que as pessoas desconstruam a necessidade de ter um papel moeda impresso por um banco central para elas se sentirem seguras e comecem a passar a confiar num meio de troca através de um algoritmo na internet que é emitido 6,25 novos a cada 10 minutos, que se chama Bitcoin, a moedinha da praia. Tá? Porque do mesmo jeito que o papel não vale nada para muitos, para outros que amam o Estado, a força do Estado, e têm medo de investir em Bitcoin, eles dão muito valor para um papel, né, emitido por um banco central. Mas tudo pode ser dinheiro, desde que há um consenso global de que aquilo pode ser trocado daquele algoritmo ou daquele papel moeda pode ser trocado por outra coisa, né? Então, tudo pode se tornar dinheiro, simplesmente assim. Então, entendendo isso na filosofia Bax de acumulação de patrimônio, eu entendo que, atualmente, no dia que nós estamos gravando, que é dia 9 de novembro,
Agora é 8 horas da noite aqui no Cairo. Eu acredito que o Bitcoin é a última tecnologia revolucionária que a gente tem, a mais atual, digamos, que engloba um novo sistema financeiro mundial, sem interferência estatal e sem interferência de terceiros, intermediários, e que traz às pessoas a liberdade de utilizar o dinheiro como elas querem, sem ter a preocupação desse valor ser utilizado apenas em um país específico, mas sim, globalmente falando, universalmente falando, ele é aceito. Então, enquanto não existir algo melhor que o Bitcoin, na filosofia Bakkt de patrimônio, de acumulação de patrimônio, eu acredito que o Bitcoin é o melhor meio de troca hoje, né, a melhor forma de valor que nós temos hoje em relação ao que tem de dinheiro, trocar por bens, produtos, serviços, etc. Muito bem, então, primeira coisa que você precisa entender, então, esse conceito do dinheiro simples, básico, entender que o Bitcoin hoje vale muito mais do que qualquer papel moeda existente, mais do que o dólar, mais do que qualquer moeda que você queira aí especificamente comparar, e é uma forma muito fácil de troca de valor. Então, internacionalmente, conectado através da internet, você consegue fazer a troca por alguém que aceite, tá? Cada vez mais a gente vai ter adoção, então hoje nós temos média 200 milhões de pessoas no mundo que aceitam Bitcoin e que utilizaram Bitcoin alguma vez na vida, e provavelmente daqui a 5 anos, provavelmente 1 bilhão de pessoas estarão utilizando Bitcoin. Amanhã é dia da praia, e possivelmente o Bitcoin vai estar valendo mais de 200, 300, 400 ou 500 mil dólares por unidade, tá? À medida que a demanda vai crescendo e ela continua mesmo com o Bitcoin tendo movimentos de alta e de baixa, nós entendemos que ele vai ganhar valor ao longo do tempo, por causa dessa demanda que vem sempre crescendo. Muito bem, fofoletes. Então, primeira coisa que vocês precisam saber, esse conceito do dinheiro, entender, aceitar o Bitcoin como seu dinheiro, como a sua moeda principal e o seu recurso principal financeiro. Segundo ponto, e sua base monetária, digamos assim. E a segunda regra, então, da filosofia Bakkt de acumulação de patrimônio é você atender de fundamentos e análise gráfica, tá? Então, na análise fundamentalista do Bitcoin, o que é importante? A cada 5 anos tem a queda da recompensa de mineração, o Bitcoin tende a se valorizar porque ele tem uma redução menor, ele tem uma redução da emissão de novos Bitcoins a cada 10 minutos, fazendo com que a cada 4 anos ele passe por um período muito simples de 2 anos de valorização, 1 ano de valorização mais amena, 1 ano de valorização o ano que vem, ou metade do ano que vem, não sabemos quando, e depois 1 ano de lateralidade ou acumulação, ou um semestre de alta, um semestre de baixa, tá? E aí o ciclo se repete. Muito bem, então a segunda coisa então, que vocês precisam saber é a análise fundamentalista, que eu já acabei de falar, e análise gráfica, tá? Então na análise gráfica é o seguinte, nós temos a movimentação de preço do Bitcoin, então esse é um vídeo bem para quem é iniciante, tá? Cada barrinha verde que representa um dia que fechou, um dia positivo. O que é um dia positivo? Às 9 horas da noite, o Bitcoin ele fecha uma dessas barras do gráfico diário. Se às 9 horas da noite do dia seguinte, o preço subiu e fechou às 9 horas da noite a barra do gráfico diário, um valor maior do que o dia anterior, ele fecha um dia verde. Ou seja, ontem o Bitcoin começou o dia 8 de novembro de 2021 valendo 63 mil dólares por unidade. À noite ele fechou valendo 67 mil dólares por unidade. Ou seja, ele subiu de valor 4 mil dólares de valor em um dia. No dia de hoje, ele abriu o dia em 67.717 e está perdendo um pouco de valor, fechando quase em 67 mil. Tá? Então perdeu uns 700 dólares aí de valor. Essa volatilidade ela acontece todo santo dia. E o importante é que quando a gente pega o conjunto das barras, o conjunto das barras que vocês enxergam indica se você olhar aqui, você vai ver que ele está subindo, certo? Ele tem quedas no meio do caminho, mas ele está numa tendência de 1.000 dólares por unidade. Buscou 52 mil e caiu para 42 mil, ele não retornou para 30 mil, ou seja, ele está em tendência de alta. Isso que a gente chama pivôs de alta. Uma coisa básica você precisa entender no comportamento do preço.
você sempre tem que usar o gráfico diário de qualquer ativo, porque o gráfico diário é o gráfico, na minha opinião, no mercado cripto, um dos gráficos mais importantes. O segundo gráfico mais importante é o gráfico semanal, onde cada barra representa uma semana. Então, olhando no gráfico diário, nós temos isso aqui, nós temos esse comportamento. O preço sobe, ele cai, um pouquinho sobe, ele cai um pouquinho, mas ele nunca retorna ao preço original anterior. Ele sobe, ele cai e não retorna ao preço anterior e ele volta a subir. Isso aqui é um pivô de alta, tá? O pivô de alta clássico. E aqui a gente chama isso aqui de acumulação, ou seja, no meio de uma tendência de alta, nós temos períodos de acumulação ou correção. E o período aqui de correção, ele assusta muita gente que é iniciante. Por quê? Porque as pessoas não entendem que para você pegar uma tendência, você tem que ter a paciência de ver o preço sair, escorregar algumas vezes, para continuar a tendência de alta, tá? Isso se chama pivô de alta. E nós temos também, e eu gosto muito de adicionar, e essa é a terceira regra da filosofia Bakkt de acumulação de patrimônio, você deve adicionar uma média aritmética simples da movimentação de preço em relação às últimas 8 semanas anteriores. Se você clicar aqui no TradingView, que é uma plataforma gratuita para qualquer cabeçurinha, pode abrir uma conta, entrar com a conta do Google ou do Facebook, se conectar a ela. Ela é como se fosse uma mídia social dos analistas gráficos. Você digita lá o código BTC/USD, porque nós estamos querendo comparar Bitcoin em relação a dólar. E você clica em indicador e você vai adicionar o seguinte: MA, média móvel exponencial. Você adiciona ela. Vai aparecer uma linha azul estranha aqui, tá? Você vem aqui em configuração da linha. Você vem aqui em valores, coloca período 8. E ao invés de colocar igual ao gráfico, que igual ao gráfico seria uma média de preço. Essa linha azul, ela representa o quê? Uma média de preço, uma média do fechamento de preço dos últimos 8 dias. Como isso é muito curto prazo, não é interessante usar essa média. É utilizar a média de uma semana. Então, você, ao invés de usar o igual gráfico, você coloca uma semana. Com uma semana, a linha ela se afasta do preço e você consegue perceber o seguinte padrão. Quando a tendência está de alta, a linha aponta para cima. Tá? Quando a tendência é de alta, ou seja, quando você deve comprar, é quando a linha, a média de 8 está apontando para cima. Isso é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui, porque o meu mouse está falhando. Quando ela está apontando para o lado, você tem período de acumulação, lateralidade. Nesse período, você jamais deve alavancar capital, em pegar dinheiro emprestado do banco para comprar Bitcoin. Por quê? Porque emocionalmente você não vai estar preparado para entrar no mercado depois de pegar empréstimo do banco e ter que ver o patrimônio derreter num primeiro momento, tá? Então, fuja das acumulações. E outra que você vai fugir é quando a média de 8 estiver apontando para baixo. Mas, Augusto, o que é essa média de 8 que ela é tão importante para o teu setup? Porque a média de 8 ela é uma comparação média do fechamento do preço em relação às últimas 8 semanas anteriores. Então, ele está comparando essa linha aqui, está comparando com a média de preço das últimas 8 semanas. Quando nós temos o preço subindo por 8 semanas consecutivas, nós estamos em tendência de alta e a média vai apontar para cima. 8 semanas consecutivas de alta, tá? 8 semanas de variação de preço consecutivas de alta. Quando nós estamos com os preços sendo cotados abaixo de 8 semanas atrás, nós estamos em tendência de baixa no curto prazo. Então, toda vez que a gente quer comprar quando o preço estiver acima dessa média de 8, acima da média de 8, com ela apontando para cima. Toda vez que ela fizer isso, você vai entrar numa probabilidade matemática altíssima de surfar uma alta poderosa. Uma alta que vai ser recompensadora, ou seja, uma alta que vai te dar dinheiro.